Olá, eu sou Elis e eu faço parte do grupo de palestrantes do CELI, o Centro Espírita Luz da Esperança São Francisco de Assis. E é com muita alegria que estamos aqui mais uma vez reunidos para estudarmos os ensinamentos do nosso querido e amado Mestre Jesus à luz da doutrina espírita. E hoje nós vamos falar sobre as oportunidades de recomeço. E a base da nossa reflexão é o capítulo 16, Não se pode servir a Deus e a Mamon. Eu vou começar contando uma história de um rei que ele era visto pelo povo dele como muito bondoso, muito caridoso, e falavam sempre muito bem desse rei. E um sábio, intrigado, como é que um rei com poder, com dinheiro, podia ser tão bondoso assim? E ele não acreditava muito nessa história de que o rei era realmente bondoso. Ele resolveu ir lá no castelo testar esse rei e ver se ele realmente era tão bondoso assim como todos falavam que ele era. E o sábio foi até lá, conversou com o rei, pediu para conhecer o castelo, conhecer tudo que o rei possuía. E o rei percebeu qual era a intenção do sábio e disse para ele que sim, que ele poderia passear e conhecer todos os cômodos, todo o castelo, mas que ele deveria levar uma lamparina junto e ficar segurando essa lamparina enquanto conhecia o castelo. E tinha uma coisa que ele precisava fazer. Ele tinha que cuidar para a chama da lamparina não se apagar. Porque se a chama apagasse, ele morreria. Aí o sábio pegou a lamparina e foi fazer a visita no castelo. 2 horas depois, ele veio e o rei o recebeu e perguntou: e aí, conheceu todo o meu castelo? Conheceu todas as minhas riquezas? E o sábio disse: sim, conheci todo o castelo. E aí, o que achou? Ele disse: não consegui prestar atenção em nada. Eu estava tão preocupado em não deixar a chama da lamparina apagar que eu não consegui prestar atenção em nada no castelo. Aí o rei disse: então tu descobriu o meu segredo, porque é assim que eu vivo aqui dentro. Eu fico cuidando tanto para a chama da minha alma não se apagar que eu nem presto atenção em todos esses bens materiais que me cercam. Então nós começamos com essa história porque o título é As Oportunidades de Recomeço. E que recomeço é esse? Baseado nesse capítulo que não se pode servir a Deus e a Mamon. Nós precisamos estar aqui vivendo, né, na terra, na carne, termos essa vida material, irmos sim em busca das nossas conquistas materiais, mas nós não podemos, não devemos ser subjugados por isso, não devemos ficar escravos da matéria. Esses mais de 2 anos que nós estamos vivendo da pandemia, acredito que foi muito forte isso para todos nós, de que o que adiantava tudo de material, de roupa, tudo que nós adquirimos, né, de matéria, sendo que ficamos todos em casa, e aí nós começamos a nos dar conta da preciosidade, sim, das relações, do abraço, do aconchego. Então, esse capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, os Espíritos nos explicam que nós estamos passando por uma experiência terrena e que tudo que foi nos ofertado nessa experiência, por Deus, é empréstimo, até o nosso corpo físico. Então, se nós viemos com posses, nada é nosso, porque ao irmos embora daqui, tudo aqui vai ficar. É um empréstimo temporário. Se fosse tão importante realmente a nossa vida fosse pautada pela matéria, a gente viesse aqui para esse plano para conquistar bens materiais, conquistar riquezas, a gente poderia levar junto, né? Mas não. Nós nascemos sem nada, vamos conquistando algumas coisas ao longo da nossa trajetória e ao encerrarmos a trajetória, nós não levamos nada. Então aí, quer dizer, levamos sim, levamos o que conquistamos na nossa alma.
Como o rei disse, eu não deixo apagar a chama da minha alma. Essa chama nós levamos junto. Mas os bens materiais, tudo que nos foi emprestado pelo Pai para aqui vivermos, isso tudo aqui fica. Então, nós não podemos nos escravizar e nos perder nesse mundo da matéria. Nós não podemos servir a Mamon e a Deus ao mesmo tempo. Porque quando nós estamos escravos da matéria, e em função apenas do dinheiro, dos bens materiais, do poder, da posse, nós nos afastamos de Deus. Porque nós não estamos cuidando da nossa alma. A chama da nossa alma está bem fraquinha. E para que a gente possa alimentar nossa alma, nós temos que nos alimentar de conteúdos que vão muito além dessa parte física e material. Nós precisamos ter esse despertar lá dentro do nosso ser e buscar entender os processos internos nossos, de quem somos realmente, além dessa parte física e material. Mas para isso nós precisamos estar dispostos a trilhar essa caminhada. E ela não é trilhada sozinha também. A caminhada da matéria e a caminhada espiritual, elas andam lado a lado. Não é uma ou outra. Nós precisamos estar no mundo sem ser do mundo. E temos que ter essa consciência. E tendo essa consciência, nós podemos sim ter oportunidades para recomeçar. Um recomeço para a nossa alma. Um recomeço mais voltado para um olhar intuitivo, para um olhar além da matéria. Porque se nós nos prendermos apenas a essa questão material, nós nos perdemos de nós mesmos, da nossa essência divina. Então, essa pandemia, tudo isso que nós vivemos, encerrando agora um ano, mais um ciclo sendo encerrado, e temos que ser gratos por estarmos encerrando mais um ciclo aqui juntos, né? Somos vencedores por estarmos bem depois de tudo que se passou nesses últimos tempos. E esse olhar agora, né, dessa fragilidade dessa matéria que somos e de que tudo que adquirimos materialmente, quando a doença bate na nossa porta, isso nada significa, porque nós não conseguimos comprar a nossa saúde. Nós não conseguimos comprar o nosso bem-estar. Nós não conseguimos comprar a nossa sanidade mental e psíquica e emocional. Isso nós precisamos construir, nós precisamos trabalhar, nós precisamos cuidar de nós. Cuidar para não apagar a chama da nossa lamparina. Então é um processo que tudo isso que nós temos vivido até aqui nos oportuniza de nós termos um novo olhar. E aí sim ter essa oportunidade de recomeçar com esse novo olhar. De ter esse cuidado de fazer o nosso processo não só voltado para as conquistas materiais, para o poder, para a posse, para o glamour, mas voltados principalmente para aquilo que nós vamos levar conosco quando sairmos daqui, por todo o amor que plantarmos, por todos os laços afetivos que criarmos, por toda a construção interna, trabalhando o nosso orgulho, a nossa vaidade, a nossa arrogância, o nosso egoísmo. É isso que vamos levar, essa construção espiritual, esse crescimento do ser imortal que somos. E é aí que nós recomeçamos várias e várias vezes, cada vez que o nosso olhar vai se modificando. Isso não é em nenhum momento dizer que os bens materiais não são importantes, só que nós não podemos dar mais importância do que eles têm. É dentro daquilo que eles servem para a nossa vida. Eles estão a nosso serviço, não nós a serviço deles, desses bens materiais. E quando nós nos damos conta que somos um espírito imortal, passando por várias existências, trocamos essa veste física muitas e muitas vezes, recomeçamos muitas e muitas vezes, sempre tendo a oportunidade
de nos melhorarmos, de crescermos, de evoluirmos e que nós possamos ter esse olhar dessas oportunidades de recomeço diariamente na nossa vida. Que nós possamos entender que cada dia que amanhece é uma oportunidade de recomeço. E uma oportunidade maior ainda para a nossa alma, para a chama da nossa lamparina, do que para a parte material. Porque a matéria, ela é perecível ao tempo. Ela é transitória. Mas a chama da nossa lamparina, essa a gente leva junto. E que nós possamos fortalecer cada vez mais a chama da nossa lamparina. Que nós possamos também estar focado, cuidando para a chama da lamparina não apagar. Porque daí a gente não se foca tanto nesse mundo que nos cerca e que às vezes nos distrai de nós mesmos, impedindo que nós façamos o nosso percurso evolutivo. Então, para encerrar a reflexão de hoje, eu vou deixar um textinho para todos nós, para nós levarmos lá para o nosso travesseiro e ficarmos pensando. Um homem pergunta para Deus: o que mais o surpreende a respeito dos homens? E Deus responde que eles se chateiam em ser crianças e têm pressa de crescer. E então crescem e desejam ser crianças novamente. Que eles perdem a saúde para ganhar dinheiro e então gastam o dinheiro para recuperar a saúde. Que por pensarem ansiosamente no futuro, esquecem de viver o presente. E assim não vivem nem o presente, nem o futuro. Que vivem como se nunca fossem morrer. E morrem como se não tivessem vivido. E que a gente possa viver sabendo que um dia partiremos daqui e que a bagagem que vamos levar é a que construímos dentro de nós e nos laços afetivos que criamos, no amor que espalhamos. E que nós possamos também entender, chegar lá no final da nossa jornada e pensar, nós vivemos. Vivemos não só voltado para a matéria. Não gastamos toda a nossa saúde só em função do dinheiro. Nós vivemos da melhor forma que conseguimos, dentro da consciência que temos, sabendo que a matéria está a nosso serviço e que nós temos um processo muito maior e mais profundo para realizar, recomeçando sempre, infinitas vezes, tanto nessa existência quanto nas próximas existências. Então fiquem bem, fiquem em paz. Eu desejo um Feliz Natal para todos vocês, para as famílias de vocês, uma finalização de ano muito abençoada aí para todos, em paz, de muito amor, boas festas para vocês. E em 2022 estaremos juntos novamente e quem sabe, se Deus quiser, presencialmente, nos vendo novamente, nos olhando nos olhos e tendo essa troca calorosa que é tão maravilhosa. Fiquem bem, fiquem em paz, continue se cuidando e até a próxima. Muito obrigado pela atenção, pela paciência. Tchau!